Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 26, verso número 5. O rei Puranjana vai à floresta caçar. Asurim vrittim ashritya guratma niran nugraha niyahana nishitair banair vaneshu vanagocharam. Asurim, demoníaca, vritim, ocupação, ashritya, refugiado em, ghora, horrível, atma, consciência, coração, niranugraha, sem misericórdia, nyahana, matou, nishitai, com agudas, banai, flechas, vaneshu, nas florestas, vanagocharam, os animais selvagens. A tradução é a seguinte: naquela ocasião, o rei Puranjana estava muito influenciado por propensões demoníacas. Devido a isto, seu coração tornou-se muito duro e cruel. E com flechas agudas, ele matou muitos animais inocentes na floresta, sem nenhuma consideração. Significado de Srila Prabhupada. Quando um homem se orgulha muito de sua posição material, ele tenta satisfazer seus sentidos de maneira irrestrita, sendo influenciado pelos modos da paixão e ignorância. Por isso, ele é considerado como assúrico ou demoníaco. Pessoas de espírito demoníaco não têm misericórdia dos pobres animais. Consequentemente, elas mantêm diversos matadouros de animais. Isto chama-se tecnicamente suna ou himsa, ou seja, matança de seres vivos. Em Kali Yuga, devido ao aumento dos modos da paixão e ignorância, quase todos os homens são assúricos ou demoníacos. Portanto, eles gostam muito de comer carne e, para este fim, mantém várias classes de matadouros de animais. Nesta era de Kali, a propensão para a misericórdia é quase nula. Logo, há sempre muitas guerras entre os homens e as nações. Os homens não entendem como, por matarem irrestritamente tantos animais, eles também estão fadados a ser abatidos como animais em grandes guerras. Evidencia-se isto muito nos países ocidentais. No Ocidente, os matadores são mantidos sem restrições, e por isso, a cada 5 ou 10 anos, há uma grande guerra na qual inúmeras pessoas são abatidas ainda mais cruelmente que os animais. Às vezes, durante a guerra, os soldados mantêm seus inimigos em campos de concentração e os matam de maneiras muito cruéis. Essas reações são provocadas pela irrestrita matança de animais nos matadouros e pelos caçadores nas florestas. Pessoas orgulhosas e demoníacas não conhecem as leis da natureza ou as leis de Deus. Consequentemente, elas matam irrestritamente os pobres animais, não se importando em absoluto com eles. No movimento para a consciência de Krishna, a matança de animais é completamente proibida. Ninguém é aceito como discípulo autêntico neste movimento, a menos que prometa seguir os 4 princípios reguladores: não matar animais, não se intoxicar, não praticar sexo ilícito e não jogar. Este movimento para a consciência de Krishna é o único meio pelo qual as atividades pecaminosas dos homens nesta Kali Yuga podem ser neutralizadas. Essa história do rei Puranjana é muito significativa na leitura do Bhagavatam como um todo, desde o começo ao fim, porque ela vem para estabelecer a superioridade de Bhakti sobre Karma Kanda. É muito difícil se libertar da tendência Karma Kandiya por causa da convivência na vida social. É muito natural
organizar a vida de acordo com as necessidades particulares de cada um. Inclusive, a psicologia nos alerta para procurar saber quais são as necessidades dos outros. E até nos alerta para ensinar os outros a descobrirem suas próprias necessidades. Nas relações de marido e mulher, por exemplo, é muito importante que o marido saiba expressar para sua esposa as suas necessidades e que a mulher saiba expressar para seu marido as suas necessidades. Porque se um esperar do outro, influenciados pelo romantismo, que o outro descubra, que adivinhe os pensamentos, isso só acontece nos primeiros dias do namoro. Depois já não acontece mais. Que perde o misticismo de descobrir os pensamentos, os sonhos dos outros. Então é preciso que o diálogo se estabeleça dentro da normalidade das próprias necessidades. E, evidentemente, com esse tipo de pensamento, homem e mulher se cuidam para que as suas necessidades sejam reais, não sejam inventadas, não sejam criadas pelas circunstâncias, ou por traumas, ou por medos. Elas devem ser reais em busca da autorrealização. Nesse ponto, não estou falando de autorrealização espiritual, como nós do movimento sempre falamos. Estou falando da autorrealização de uma maneira global, como todos os indivíduos estão buscando se realizarem nesse mundo, né? Então, quando a pessoa descobre as suas necessidades e livra-se dos medos que perturbam, que dificultam a conquista dos seus objetivos para satisfazer suas necessidades, elas têm mais tendência à autorrealização. Então, na relação conjugal, elas precisam descobrir isso. E nas relações de amizade, precisa descobrir isso. Na relação pai e filhos, precisa descobrir isso. Porque os filhos são muito diferentes dos pais. Os pais têm a tendência a querer ver nos filhos, como parece comigo, parece muito com não sei quem, com meu pai, meu avô, será que é reencarnação do meu avô? Como se o mundo fosse tão pequeno, tão limitado assim, né? A gente fica nessa história, mas os pais precisam compreender que os filhos são muito diferentes deles. Nisso tem um devoto filósofo que veio da Colômbia, muitos anos atrás, e contou uma história que eu nunca esqueci. Essa história é bem interessante. Ele disse que numa granja, como se diz aqui no Nordeste, né, numa fazendinha, um criador tinha muitos animais e, por alguma razão, ele colocou ovos de pata, para ser chocados por uma galinha. E a galinha chocou e nasceram os patinhos. Nasceram os patinhos. Então a galinha estava toda prosa com seus patinhos, achando a coisa mais linda, porque eram muito mais bonitos que os pintinhos da irmã dela, os pintinhos da prima dela, os pintinhos da amiga dela, da vizinha dela de puleiro. Então ela estava achando aqueles patinhos super lindos. E ela ensinando os patinhos a comer, e os patinhos comendo, aquela história toda. E ela resolveu ensinar os patinhos a beber água na beira do lago. Os filhotes dela beber água na beira do lago. Vocês já devem imaginar o que aconteceu, né? Quando os filhotes da galinha viram o lago, caíram dentro d'água. E a galinha teve uma síncope ali na frente, vendo, e ela dizia, não pode entrar, não pode entrar, não pode entrar. E os patinhos começaram a entrar e nadando, e a galinha do lado de fora olhando aquilo, desesperada, porque ela, em vez de criar pinto, estava criando pato. Mas ela não sabia. Ela pensava que os patos eram pintos. E pinto não nada. E pinto não entra na água. Então os pais têm que estar preparados, porque os filhos têm sua personalidade. E pode ser pato, pode não ser pinto. E isso é muito sério. Porque os pais tentam fazer os filhos repetirem os modelos que eles acreditam
E os pais não se preocupam muito com as necessidades dos filhos de acordo com suas aspirações, com suas tendências. Os pais começam a moldar os filhos, a criar os filhos moldando para dentro do sistema. Primeiro o sistema da família, e é sempre muito positivo, porque os pais dão amor, dão afeto, dão educação, ensinam bons modos, e os meninos vão aprendendo aquilo e vão se tornando sociáveis. Quando a gente vê uma família que não ensina bons modos, que não exige bons modos dos filhos, e os filhos se tornam muito mal educados, não sabem conviver com os outros, essa criança é até um pouco afastada, discriminada do convívio com os outros, porque ela é mal educada, empurra as pessoas, bate nas criancinhas, não respeita os mais velhos, grita, chora, esperneia, chuta tudo, quebra tudo. Essa criança, em geral, é colocada assim, de escanteio, né? Mas os pais tentam moldar os filhos. É muito difícil esperar que um filho diga para o pai: calma lá, você tem aqui um outro indivíduo, aqui tem limites. O adolescente tenta dizer isso, mas já diz ofendendo o pai e a mãe, já, sei lá, tem uma história de um estudo de drogas e prevenção de drogas, né? Então, um professor universitário com filhos adolescentes se preparou para aplicar nos filhos adolescentes as técnicas antidrogas, de educação antidroga. Eu li uma reportagem muito científica a respeito de prevenção de droga em adolescentes há muito tempo já. E isso me ficou bem gravado. Que então o pai, professor universitário e tudo, chega para o filho adolescente para dizer para ele que evitasse as drogas, né? Então o pai chegou com toda aquela conversa mole, né? Indireta, não sei o quê. Então, o menino olhando para o pai disse assim: para lá, viu? Eu vou experimentar. Não adianta, eu vou experimentar. E o pai disse que não tinha se preparado para esse tipo de reação do filho. Que o pai dizendo: não experimente, porque quando a pessoa experimenta, a pessoa fica viciada, se acostuma, cai na mão dos traficantes, não sei o quê. Cuidado, o pai estava todo preparado para essa linha de diálogo. E o filho disse: para lá, não vem com essa história não, porque eu vou experimentar mesmo e pronto. O pai, ele revela na reportagem que ele disse que engoliu aquilo, não sabia o que dizer mais. Então, a reportagem trata desse assunto, como encarar os filhos que chegam nesse nível de rebeldia. Mas o diálogo entre pais e filhos é sempre muito difícil. Mas, no final das contas, os filhos, depois que passam por toda essa fase, por volta dos 30, se rendem. Aí vão lá e aceitam tudo, todo o modelo padrão. E baixa a cabeça e aceita e repete tudo que o pai fez, tudo que a mãe fez. E aí trata a mulher do mesmo jeito que o pai tratava, a mulher trata o marido do mesmo jeito que a mãe tratava, ou então traz os traumas. Assimila todos os traumas da mãe para tratar o pai, todos os medos da mãe para tratar o marido agora. O marido também começa a trazer todos os traumas, os medos, e repete. E a gente repete o modelo. E o que é que acontece no final da vida? A gente repete a vida. No final, a gente repete a vida. A gente não se torna autorrealizado, não faz a diferença. Não faz. A gente tenta, porque é natural do indivíduo na conquista do seu ambiente, do adolescente. Por isso, também, por todos essas imposições, por falta de compreensão de varna, de ashrama, por falta do treinamento do sujeito como indivíduo, os adolescentes se frustram muito e o grande número de depressão em adolescentes é assustador. E a timidez excessiva, depressão e traumas de várias naturezas no adolescente. Ou então, para reagir a isso, eles caem realmente na mesmice, entram em gangues de crime, de drogas, de todo tipo de coisa assim, para poder ser aceito, porque a sensação de pertencimento é muito necessária no indivíduo condicionado. A autoestima
é um momento muito importante no processo de autorrealização. A gente tem que encarar em algum momento essa questão da autoestima. E a autoestima tem um pré-requisito, que é a sensação de pertencimento, de aceitação da sociedade, ser aceito afetivamente pelos outros, ser amado, ser querido, ser gostado. A pessoa tem necessidade de ser gostado. Aí ela começa a trabalhar para ser gostado pelo outro e para pertencer a um grupo. O adolescente, na escola, para ser aceito, faz qualquer tipo de coisa. Na minha geração, as escolas tinham uniforme e as meninas usavam saia e se controlava a altura da saia das meninas. Mas era a época da mini saia. Então as meninas, o que é que faziam? Enrolavam o cós da saia para a saia subir, né? Então elas entravam na sala, na escola, assim, elas desenrolavam o cós e a saia ia para baixo do joelho. Quando elas iam sair da escola, elas levantavam o cós e a saia ia para cima do joelho. Então isso é da minha geração aí, né? Vocês não talvez nem tenham ouvido falar sobre isso, estão ouvindo agora. Mas e aí, as meninas que eram mais feiosas, que tinham as pernas diferentes, finas e sei lá o quê, ficavam daqueles, não sabiam o que fazer, né? Porque a saia mais comprida era melhor para elas. Mas elas iam imitar também, né? Aí elas levantavam a saia e botavam os cambitos de fora, né? E a meninada, os rapazes, né? E começavam a fazer as discriminações, as diferenças, aquelas coisas todas, né? Bom, tem gosto para tudo, todas as mulheres são lindas e sempre tem gosto, sempre tem alguém que se encanta por elas, mas quando são adolescentes elas não sabem disso, se acham feias, horrorosas, vão para o espelho, choram, fazem uma maquiagem, tira tudo, depois faz um penteado do cabelo, tira tudo e chora, e a mãe vem, e o pai vem, todo mundo fala, e fica horas escolhendo roupa, e se acha feia, e se acha gorda, e se acha magra, e se acha tudo, né? O rapaz é a mesma coisa, quer ser aceito e faz um monte de coisa, faz exercício, se matam e tomam bomba, e usam camisa, todo tipo de roupa de marca, e raspam as pernas agora. Na minha geração não tinha isso, não. Raspam as pernas e raspam o corpo todo, se depilam todo, e fazem qualquer coisa para ser aceito, para ser gostado, para ser amado. Tudo. Então essas são as necessidades básicas, assim. Então essa história é muito importante, porque essa história desfoca do indivíduo como o Senhor. Porque é um conceito falso. É um conceito falso. E o conceito é que nós somos servos dos servos. Nós não somos senhores e senhoras. Nós somos servos dos servos. Tem dias que a gente não tem uma devota na sala, né? Até anima, né? Ter uma devota assistindo aula, assim. Então assim, esse é um conceito falso de que nós somos senhores e senhoras. Por mais que tentemos, não vamos conseguir essa posição de maneira estável. Não vamos conseguir. Mas precisamos descobrir a nossa verdadeira identidade como servos. E temos que encarar as diferentes etapas da vida. A nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida adulta. Temos que encarar as diferentes fases com a esperança de que vamos poder servir aos devotos, servir a Krishna e viver essa experiência de servos. Essa história é muito boa porque ela é traçada, idealizada por Narada Muni, baseando-se num modelo social bem-sucedido. O modelo do reino Pratina Barhe. Não era um modelo assim mal sucedido. Tudo no governo de Pratina Barhe dava certo.
os cidadãos pagavam impostos, não sonegavam, participavam de tudo. Tudo era muito bem organizado, mas estava desviado. Tinha sacrifícios que eram sacrifícios de animais e as pessoas estavam vivendo com princípios que agrediam os princípios éticos de misericórdia, pureza, austeridade, veracidade. Então as pessoas viviam, de certa forma, bem, materialmente falando, mas tinham agressões específicas à construção do indivíduo como um servo de Krishna. E eles, iludidos pela proposta Karma Kandiya, não se interessavam por Bhakti. Então o texto de hoje fala de um problema gravíssimo, né, dentro da sociedade, que é a matança de animais, que a gente vê de maneira banal. A gente é obrigado a ver. A gente está aqui. A gente vê de maneira banal, como médicos, enfermeiros, veem assim, sem muita emoção, quando chega um paciente politraumatizado assim, de um acidente, o que for. Eles não se entregam com emoção. Eles vão lá com toda a inteligência. Médicos, enfermeiros, paramédicos, todos vão para resolver o problema e acudir aquele paciente. Mas eles não estão assim afetados emocionalmente. Nós, devotos, também não precisamos nos afetar emocionalmente com a matança de animais, ter nojo, ter ojeriza, se sentir mal na presença de tanto sangue, tanta matança, os frigoríficos, as boutiques de carne, né? Assim, os frigoríficos. A gente não precisa se sentir mal com isso. A gente tem que deixar a nossa inteligência ficar completamente ativa e pensando, olhe o que a sociedade está fazendo com a proteção aos animais, o que a sociedade está fazendo com o princípio ético de misericórdia. Olhe e pensar assim, olhe a sofisticação que a sociedade chegou para poder vender carne, peixes, ovos. Olha a sofisticação da sociedade. E para a nossa inteligência ficar ativa, que nem os médicos e a equipe médica que salva um politraumatizado, a gente tem que ficar atento para ajudar as pessoas a serem salvas. O texto aqui fala isso. Ontem eu estava tomando pressada e um devoto veio e está tentando vender um terreno dele em Campina Grande, fora do condomínio, há muito tempo. Veio me dizer, finalmente eu decidi lotear. Vou vender os lotes para pessoas diferentes agora. E vai ser a maneira que eu vou conseguir vender essa terrinha. Aí eu falei, fiz algumas perguntas, ele me disse, sim, eu tive uma proposta há uns dias atrás para vender inteiro. E quando eu fui conversar com o cara, eu perguntei o que ele ia fazer. E ele me disse que ia fazer um matadouro clandestino, que pega as vacas que estão pastando assim pela rua, comendo lixo na rua, leva para lá, mata e depois vende a carne também, assim, sem nenhuma vigilância sanitária, sem nada. Então isso ali, vizinho nosso. E a gente realmente vê as vaquinhas passeando, os devotos mostram para o filho, ai, mu, fica assim mostrando, a vaca, fala, vaca, boi. E com os filhos, a gente vê as vacas passeando, mas às vezes a gente observa, as vacas se aproximam do lixo, comem lixo. Se elas passam lá na porta do instituto e deixam um presente daqueles, né? Assim, a gente deixa secar um pouquinho, pega e leva para dentro como esterco, né? Também já vi devotos correndo atrás da vaca enquanto elas estavam urinando, para ver se conseguiam pegar algumas gotinhas de urina para poder fazer inseticida, pesticida assim, contra as plantinhas do jardim deles. A gente vê tudo, mas tem gente que vai correndo atrás para pegar e matar, e levar para um matadouro clandestino. Agora vejam que bacana o devoto. O devoto disse, não, para você eu não vendo não, minha terra. Sinto muito, mas lá você não vai fazer um matadouro, não.
Não é porque é clandestino, não. É porque vai matar a vaca e a vaca é a mãe. Vai matar, não. Não vou dar, não. Minha terra não vou vender para você, não. Pode procurar outra. Então, isso ainda existe, né? No mundo assim, que a gente começou a ficar tão insensível aos outros. A gente, hoje em dia, vem os veganos para nos ensinar que que não devemos usar sapato de couro, que não devemos usar cinto de couro. Mas no começo eu lutava para encontrar um sapato branco de couro quando eu usava roupa. Um sapato branco não de couro. Uma época eu tive que usar sapatilha de balé. Usava no conselho, mas era masculina, viu? Não dei risadinha. Não. Eu usava sapatilha de balé e os meus colegas entravam, me viam lá trabalhando na clínica com aquela sapatilha e perguntavam onde você conseguiu. Aí eu comecei a ajudar eles a conseguirem a tal da sapatilha que eu tinha conseguido em São Paulo. Isso era na Bahia, tinha conseguido em São Paulo. E eu comprava várias sapatilhas de balé para eu ter e eu tinha sapatilha de balé lá. Então, é isso, que não era de couro, era feito com outro material ainda mais flexível. Foi a primeira industrialização, sei lá, assim, de calçados, que foi mais para esse couro sintético, não sei o que, foi isso. Hoje a gente fica, mas olha esse devoto. Esse devoto podia dizer, não, eu estou tentando vender há tanto tempo esse terreno, essa terra, agora que eu tenho a chance, ele faça o que ele quiser. Vão matar mesmo as vacas? A gente pensa assim, vão matar mesmo, elas vão morrer mesmo de qualquer jeito? Mas ele disse, não, não vendo não, pode fazer o que você quiser. Como a gente aqui, né, que tem essa boiada aqui, que nunca trabalhou, os bois assim, completamente folgados, comendo raspinha de maçã. Os bois aqui são tratados que nem essas mães que tratam os filhos com raspinha. De vez em quando aparece um novato tratado com raspinha de maçã, né? De vez em quando a gente percebe, chega cheio de mania, cheio de dengo, né? A gente vê, a gente reconhece que foi tratado com raspinha de maçã pela mamãe lá. Mas aqui a gente trata os bois com raspinha de maçã, que dá para o bebê, né? Você tem uma filha que raspa a maçã assim na colherzinha, tá deixando de mamar, que bonitinho. A criancinha comendo ali, e o pai e a mãe acham a coisa mais linda do mundo, comendo a raspinha de maçã ali. Aqui a gente trata os bois assim, nunca pegaram um arado, nunca colocaram uma canga para puxar uma carroça, nunca trabalharam nada, só comendo o capinzinho e não sei o que, a raçãozinha no coxo. Então, a gente tem essa noção, mas o mundo é muito forte, a cultura demoníaca, assúrica, como foi falado hoje, é muito forte. E a gente termina participando, direto ou indiretamente, a gente termina participando. Bom, é isso aí, obrigado pela atenção, todas as glórias ao Srila Prabhupada.